Meu amigo, minha amiga, eu tenho certeza que existem muitas dúvidas de muitos segurados que já são inscritos aqui conosco, de muitos que estão chegando e mesmo aqueles que pesquisam com relação a isso. Porque são dúvidas muito grandes. E outra, a insegurança que causa. Existem muitos segurados que recebem benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que foram encaminhados para a reabilitação profissional. O benefício está em análise, não sabe o que vai acontecer. Nós já falamos aí, deve uma prévia, mais ou menos, de algumas coisas que estão sendo movimentadas dentro do INSS, mas nós vamos aprofundar o assunto agora. Por isso é muito importante que você acompanhe esse vídeo, prestando muita atenção nas informações, o máximo possível, para você não ser surpreendido, tá? A reabilitação profissional em análise, se o segurado ele pode ser aposentado ou perder o benefício dentro da reabilitação profissional, aqueles que estão desempregados, como é que fica a situação dele, quem está empregado, se for reprovado na reabilitação profissional, reprova a reabilitação profissional, pessoal, pode perder o benefício, pode perder o pagamento, o que acontece? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Uma das grandes perguntas é quanto tempo dura a reabilitação profissional. Bom, ela não tem prazo, tá, pessoal? A reabilitação profissional é aquilo, o segurado é convocado, é de caráter obrigatório, o segurado tem que atender às convocações. Nós já falamos que até o mês de abril agora de 2023, muitos segurados que estão em análise na reabilitação profissional vão ser chamados. Dizem que tem mais de 150 mil segurados em análise somente na reabilitação profissional. Mais de 50 mil vão ser chamados agora, tá? Nessa primeira leva. Por isso é muito importante você já deixar toda a sua documentação atualizada, preparada, porque caso você seja convocado, você já está tranquilo. Às vezes você está com um laudo cirúrgico já vencido, ou não tem mais um laudo cirúrgico e você fez a cirurgia, demora para você conseguir no hospital, uns 30 dias, então já peça esse laudo, já providencie o histórico cirúrgico, laudo de tratamentos que você fez, já deixa tudo numa pastinha reservado. Caso você seja convocado, você já tem toda a papelada em mãos, tá? Bom, a análise administrativa dessa elegibilidade na reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência da incapacidade parcial e permanente, ressalvada, presta atenção, a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença. O que está dizendo aqui? Essa elegibilidade, quer dizer, a reabilitação profissional ela é legal, a decisão judicial cabe como uma premissa, quer dizer, de conclusão. Agora, existe uma ressalva dentro dessas decisões judiciais que pode ser sim elegível para constatação se houve a modificação nas circunstâncias que gerou a sentença, no caso o benefício. O que está dizendo aqui? Você passou, por exemplo, na justiça, conseguiu o seu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, na justiça, em processo judicial, ou o INSS, numa perícia, pode te encaminhar para a reabilitação profissional, ou mesmo a própria justiça. Para quê? Para saber se houve alguma mudança nas circunstâncias que gerou a sentença que lhe concedeu o benefício. Você foi encaminhado para a reabilitação profissional já recebendo aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Nesses casos, eles querem avaliar dentro da reabilitação profissional se ainda existe a sequela, a lesão ou a doença que te encaminhou até lá. Isso significa que a perícia médica para a reavaliação da incapacidade laborativa do segurado, ela é da normativa da Lei 8.213/91. O encaminhamento para o programa de reabilitação é sempre realizado através de perícia médica, como nós falamos, ou do INSS ou mesmo Justiça Federal. Nesse caso, quando ela é pela Justiça, é enviado um documento, tá? Agora, o que significa reabilitação profissional em análise? Tem o objetivo de oferecer aos segurados e incapacitados, por motivo de doença ou acidente, os meios de reeducação, readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho. Essa análise é feita para rever toda a documentação e todo o histórico, como nós acabamos de falar, que gerou o benefício e que deu ao INSS, segundo a lei, até mesmo a Justiça, poder encaminhar esse segurado para tentar readaptá-lo ao mercado de trabalho, novamente, através da reabilitação profissional. Tudo isso através de perícia. Existe a perícia de reabilitação? Existe sim a perícia de reabilitação, e nesse caso, por exemplo, uma junta de médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais
eles não consigam enxergar dentro da sua documentação, dentro da apresentação desses elementos, que você realmente existe uma incapacidade para o trabalho, eles podem reprovar sim a sua habilitação, nesse caso, e encaminhar novamente para o mercado de trabalho. Agora, é claro, você não concordando com isso, você vai questionar essa alta médica em juizado competente, que seria onde? Na justiça. E você, através de documentos, você vai comprovar que ainda existe sim a incapacidade e que você necessita receber o benefício, mas isso judicialmente. Então pode sim ser reprovado dentro do programa de reabilitação, tá? O que acontece depois da reabilitação profissional? É uma dúvida muito grande. Presta atenção, quando a reabilitação não é viável, quer dizer, não existe possibilidade de acontecer, o beneficiário vai continuar recebendo, no caso, o benefício de auxílio-doença até o fim do período da incapacidade temporária, quer dizer, enquanto perdurar essa incapacidade, tá? Ao chegar no prazo de validade, por exemplo, do benefício, se houver uma incapacidade total, é um caso de aposentar por invalidez. Nós estamos citando aqui, por exemplo, não foi possível readaptar você, reabilitar você para nenhum outro tipo de função. A reabilitação profissional, você sai do programa, continua recebendo, no caso, o benefício de auxílio-doença, vai continuar passando por perícias. Caso um perito do INSS, ele analise e ele diagnostique, por exemplo, que a sua lesão já não é mais temporária, que ela passou a ser uma lesão permanente, ele mesmo pode indicar a aposentadoria por invalidez, tá? Ou na reabilitação profissional, isso também pode acontecer na perícia da reabilitação. Agora, em muitos casos, por exemplo, o que fazer quando a empresa, olha lá, não reintegra o trabalhador que teve alta no INSS? Bom, se a empresa não concordar com a decisão do INSS, não puder colocar você de volta dentro das dependências, porque questiona, no caso, a alta que você teve do INSS, ela deve sim procurar a justiça, mas isso não a isenta de arcar com os seus salários durante esse período, tá? Ela pode não aceitar você, por exemplo, você teve alta no INSS e tá lá, você tem que retornar ao seu trabalho. Você retorna e a empresa, não, você ainda não tá bom, você ainda não está recuperado, o médico lá do trabalho pode falar. Você volta no INSS, também não consegue nada. A empresa, ela pode contestar o INSS judicialmente, mas durante todo esse período que ficar, por exemplo, correndo um processo judicial, ela é obrigada a pagar o seu salário, porque o INSS já te deu alta e a responsabilidade voltou para a empresa. Se a empresa não fizer isso, meu amigo, procure seus direitos. Procure um advogado com urgência para se consultar, porque você não pode ficar nesse ping-pong. O INSS joga para lá, a empresa joga para cá e você no meio sem conseguir receber de nenhuma das duas fontes. Aí é incrível, né? Quando que o perito sugere a aposentadoria por invalidez? A conversão para a transformação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ela só é realizada em perícia médica pelo perito do INSS, tá? Ou um perito judicial, quando ele vai constatar que o segurado que tinha uma incapacidade temporária passou a ter uma incapacidade permanente. Sendo assim, será devido à aposentadoria por invalidez. E como nós falamos, isso pode acontecer dentro do próprio programa de reabilitação profissional. O segurado que foi encaminhado para o programa de reabilitação, ele tem algum direito? Sim. A Lei 8.213 diz que ele não pode ser demitido, tá? No artigo 93 do inciso 1. Para que a empresa possa demitir um reabilitado do INSS, dispensando, por exemplo, sem nenhum tipo de motivo, ela é obrigada a contratar um empregado nas mesmas condições. Quer dizer, a pessoa que foi reabilitada pelo INSS, ela pode ser demitida, inclusive sem motivo. Só que nesse caso a empresa teria que contratar uma outra pessoa reabilitada do INSS. E quais são os direitos da pessoa reabilitada do INSS? Por exemplo, para aquelas pessoas que participaram do programa de reabilitação, pegaram um certificado e não têm emprego. Os segurados reabilitados, eles são equiparados às pessoas com deficiência para o preenchimento de vagas no sistema de cotas das empresas, tá? De acordo com a lei, esse percentual ele varia de 2 a 5% dos postos de trabalho, dependendo do tamanho da empresa. Quer dizer, para você que não está empregado, estava de auxílio-doença, participou do programa de reabilitação,
conseguiu se readaptar para uma nova função ou voltar a exercer a que você mesmo está habituado a trabalhar, e você não tem trabalho. Por lei, você é considerado a mesma coisa que uma pessoa com deficiência. E as empresas, elas têm que ter vaga, tá? Dependendo, acima de um certo, acho que de 60 funcionários, de 2 a 5% deve ter vagas reservadas para PCD, que é pessoa com deficiência, e reabilitados do INSS. Então você pode conseguir um trabalho dessa maneira. Inclusive, dentro da reabilitação profissional, eles podem lhe informar quais são as empresas que têm essa parceria e que têm essas cotas disponíveis, tá? Então, para quem está passando por um programa de reabilitação e não está empregado, é uma dificuldade muito grande e uma insegurança muito grande. Porque aquele que terminou a reabilitação, como nós falamos, mesmo que a empresa não queira deixar ele retornar às atividades, mas ela tem que ficar responsável pelo salário, né, desse segurado. Agora, aquele que não tem trabalho, ele fica numa condição muito difícil. Por quê? Porque também vai existir preconceitos no caso. Se for disputar uma vaga, ficou um bom tempo afastado do INSS, passou por um programa de reabilitação, infelizmente a mentalidade de muitas empresas, de empresários, é que essa pessoa está descartada e ela não serve mais para nenhum tipo de trabalho. Então, essa parte de cotas de 2 a 5% para essas pessoas, eu acho importantíssimo isso. E você, segurado, que está nessa situação, você que é amigo ou amiga inscrito aqui no canal, que está nessa situação, na reabilitação profissional, e pode acontecer com você isso também a qualquer momento, e você não está empregado, procure saber, se informar, porque pode ser uma boa oportunidade para você. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, como nós falamos, são informações sempre atualizadas, importantíssimas. Existem muitas dúvidas com relação à reabilitação profissional. Fique bem claro que até abril agora as convocações vão acontecer. Eu vou frisar mais uma vez: prepare toda a documentação, deixe tudo em ordem para você não ser pego de surpresa, tá bom? Gostou do nosso vídeo? Dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos diários que podem ajudar você a resolver aquele problema que já tem dias, semanas, meses, e você não consegue encontrar uma solução. E nós aqui gratuitamente colocamos à disposição esse conhecimento, essa informação e essa atualização para lhe ajudar. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, me incentivando, interagindo, compartilhando o canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, amor, prosperidade, harmonia. Que todos nós tenhamos força para continuar seguindo em frente, de cabeça em pé, superando todos os obstáculos, agradecendo sempre a Deus por tudo que temos. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.